Continuando então, quarto. Simplifica as expressões. Raiz de 242 menos raiz de 128 menos raiz de 50. Então vamos decompor o radicando e ver o que pode tirar da raiz. 242, ó, decompondo, é 2 vezes 11 ao quadrado. Né? Decompondo 128, é 2 vezes 2, ó, 7 vezes. Decompondo 50, é 2 vezes 5 ao quadrado. Então vamos lá. A raiz quadrada de 2 vezes 11 ao quadrado, ó, o 11 ao quadrado vai sair da raiz, vai ficar 11 raiz de 2. 2 à sétima é o mesmo que 2 vezes 2 à sexta. O 2 à sexta vai sair da raiz, ó, que é expoente par. Ó. Então vai ficar 2 elevado a 6 meio, 3, 2 ao cubo, raiz de 2. E o 5 ao quadrado sai do radicando, vai ficar 5. 5 raiz de 2. Então eu tenho aqui 11 raiz de 2, menos 2 ao cubo, 8 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. O raiz de 2 é comum, ó, então eu tenho 11 menos 8 menos 5. 11 menos 8 dá 3, 3 menos 5, menos 2. Então ficou menos 2 raiz de 2. Então vamos continuar. Então vamos lá. Para o B, raiz cúbica de 378 menos raiz cúbica de 896 menos raiz cúbica de 1750. Então o que nós vamos decompor cada radicando? 378 é por 2 dá 189, por 3 dá 63, por 3 dá 21, por 3 que dá 7, por 7 que dá 1. Então é 2 vezes 3 ao cubo vezes 7. Então está lá. 896 por 2 dá 448, por 2 dá 224, por 2 que dá 112, por 2 dá 56, por 2 dá 28, por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Então é 2 à sétima vezes 7. 1750 por 2 dá 875, agora é por 5 dá 175, é por 5 outra vez que dá 35, é por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então é 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Então ficou lá. Raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7. Menos raiz de 300, cúbica de 896. É a raiz cúbica de 2 à sétima vezes 7, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 à sexta vezes 6, 2 vezes 7. Né? 2 à sexta vezes 2 dá 2 à sétima. Né? E o 1750 é a raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Então, ó, tudo que for cubo aqui vai sair do radicando. Então, aqui nós temos, ó, o 3 sai, vai ficar 3 raiz cúbica de 2 vezes 7, que é 3 raiz cúbica de 14. O outro, 2 a 7, pode escrever 2 a 6 vezes 2. O 2 a sexta sai, vai ficar 2, 6 sobre 3, 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 vezes 7, 14. Raiz cúbica, vai sair o 5, raiz cúbica de 2 vezes 7, 14. Então, nós ficamos lá. 3 raiz cúbica de 14, menos 4 raiz cúbica de 14, mais 5 raiz cúbica de 14. O raiz de 14 é comum, cúbica, né? Então vai ficar 3 menos 4 mais 5. 3 menos 4 é menos 1 mais 5, 4. Então deu 4 raiz cúbica de 14. O quinto, efetue. Aqui ele põe um produto de radicais de mesmo índice. Então raiz quinta vezes raiz de 20, tu multiplica os radicandos. Repete o radical, multiplica o radicando. 5 vezes 20, 100. Depois mais 5 vezes raiz de 3, ó, dá raiz de 15. Então, a raiz de 100, ó, 100 é 10 ao quadrado, né? Então, a raiz de 100 é exata, 10, mais raiz de 15, acabou. O outro, produto de radicais de índices diferentes. Então, nós temos que transformar no mesmo índice. Então, eu tiro o mínimo entre os índices, entre 3 e 5 é 15. Então, vamos lá. E vamos colocar, para o índice chegar a 15, eu tenho que multiplicar por 5. Para não alterar, eu multiplico o expoente do radicando também por 5. Então, vai ficar 3 vezes 5 e 5 elevado a 2 vezes 5. Multipliquei os 2 por 5. E aqui, 3 para chegar a 15, tem que multiplicar, então, a raiz quinta por 3.
Então, eu tenho que multiplicar o índice, o expoente do radicando por 3. Ó. Então, vai ficar 5 vezes 3 e 5 elevado a 3 vezes 3. Então, ficou lá. Raiz 15 de 5 a décima, que é 2 vezes 5, e a raiz 15 de 3 vezes 3, 9, de 5 a nona. Agora, voltou no primeiro caso. Os índices agora são iguais. Então, repete o radical e efetua o radicando. Divisão de 5 a décima por 5 a nona, vai ficar, repete a base e subtrai o expoente. 10 menos 9, 1. Então, dá raiz 15 de 5. Agora, vamos lá. Racionaliza o denominador de cada fração. 3 menos 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 3. Quando vocês sabem que para racionalizar é eliminado o denominador ou radical, não pode ter radical. Então, quando aqui for apenas uma raiz quadrada, você multiplica o numerador e o denominador pela própria raiz. Não fazer a parte numérica não, só o radical. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz, raiz de 3. Então, onde vai distributiva? 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Menos 2 raiz de 5 vezes raiz de 3 dá 2 vezes, multiplica radicando, 5 vezes 3. Então, tem 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 15, que vai ser 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 15. Deixa indicado. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 9. Raiz de 9 é 3, e 2 vezes 3 é 6. Então, aqui terminou, não tem simplificação. Agora aqui, quando o radical for um radicando, que não é quadrado, aqui, raiz quinta de 3 ao quadrado, ó, você tem que ver quanto falta ao expoente aqui para chegar igual ao índice, para poder simplificar. Ó. Aqui, no caso, falta 5 menos 2, ó, falta 3. Né? Então, eu vou multiplicar os dois termos pelo que falta para chegar ao índice. Ó. Então, olha lá. Então, vamos multiplicar os dois termos por 3 elevado a 5 menos 2, que é para chegar ao 3 ao cubo. Que aí você vem aqui embaixo. Ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo dá 3 elevado a... Somos os expoentes. Vai ficar raiz quinta de 3 a quinta. Aqui vai cancelar. Ó, né? Que vai dar só 3. 6 vezes 3, 18. Agora, lá em cima tem que fazer a pedra distributiva. Então, vamos lá. 7 raiz quinta de 3 ao quadrado. Aqui ficou igual, mas não é. Aqui é vezes. É raiz quinta de 3 ao cubo. Está aqui. Então, 7 que multiplica a raiz quinta de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado? Não, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, vai ficar 7 raiz quinta de 27 sobre 18. Aqui eu fui só repetindo o produto, né? O outro. 7 sobre 5... Isso já foi. Raiz quadrada de 2 menos 3 sobre 4 mais 5. Raiz de 5. Então, quando o denominador for um binômio, nós temos que multiplicar os dois termos da fração pelo conjugado do denominador. Conjugado é trocar o sinal, só da segunda parcela. Por quê? Nós vamos forçar sempre a um produto notável, produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma. Então, aqui é só trocar o sinal. Aqui é mais, vai ficar então, menos e menos. Vamos fazer o produto do denominador primeiro. Ó. Qual a diferença daqui? Ó? 4 mais raiz de 5, 4 menos raiz de 5. Só mudou o sinal. Então, produto da soma pela diferença resulta no quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 5. Então, ó, o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado é 16, menos o quadrado do segundo. Ó, o quadrado da raiz de 5 é 5, que vai cortar o quadrado com a raiz. Ó. Então, vai ficar 16 menos 5, 11. Ó, cadê a raiz? Sumiu. Então, está racionalizado. Agora, aqui em cima tem que fazer a propriedade distributiva. Então, vamos lá. Raiz de 2 vezes 4 é 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 5 é menos raiz de 2 vezes 5, que é raiz de 10. E aí, continua. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Menos 3 vezes menos raiz de 5 é menos vezes menos mais. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Então, aqui vai repetir, que não tem nada, não posso somar nada, não tem radicais semelhantes. Né? O índice é igual, mas os radicantes são diferentes, então tu repete. Ó. 4 raiz de 2, menos 12, menos raiz de 10, mais 3, mais 3 raiz de 5. Poderia ainda, o quê? Não pode fazer mais nada. Você pode botar o sol numérico na frente, mas dá no mesmo. Então, termina aqui. Ó. E o último.
O denominador agora é uma diferença. Então, vamos multiplicar os dois termos da fração, ó, pelo conjugado do denominador. Aqui é menos, então vai ficar mais e mais. Então, vamos lá. Distribui lá em cima primeiro. 5 vezes 2, 10. 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7. Agora, menos raiz de 5 vezes 2. Dá... Ué. É aqui. Menos raiz de 3 vezes 2 é menos 2 raiz de 3. Menos vezes mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 7 dá raiz de 21. Então, sobrou 10 mais 5 raiz de 7, menos 2 raiz de 3, menos raiz de 21. E aqui vai ficar quadrado primeiro, quadrado de 2, 4. Quadrado segundo, quadrado da raiz de 7, 7. 4 menos 7, menos 3. Aqui saiu um defeitinho aqui, que eu não, agora que eu vi aqui, ó. Esse raiz aqui não é raiz superposta não, hein? Aqui é só 2 raiz de 3, acabou. Menos raiz de 21. Esse tracinho da raiz aqui não vai até no final não. Aí eu que distraí aqui não vi, vi só agora. Mas não tem problema, vocês consertem aí. O sétimo, resolva as equações.